Pessoal, dando continuidade agora ao que nós vimos sobre linearização de sistemas, nós vamos ver agora o quê? Nós vamos ver a função de transferência. O que nós vimos até agora? Nós pegamos uma equação diferencial ordinária não linear, que foi essa aqui, cuja não linearidade é dada por esse termo. Vimos que através do procedimento de linearização, nós conseguimos obter essa equação diferencial aqui. Essa aqui ela é a versão que aproxima essa equação original, mas aproxima de forma linear. E para cada condição de operação, para cada ponto de operação, nós vamos ter valores diferentes, principalmente para esse coeficiente aqui. E aí, então, com isso, nós conseguiríamos linearizar o sistema em diferentes pontos de operação. Então, essa é a equação diferencial linear que aproxima a equação não linear, certo? E quando a gente trabalha com equações diferenciais linearizadas, nós trabalhamos com variáveis desvios. E essas são variáveis desvios em relação ao estacionário. Então, o ΔH de t é o h de t menos o h0, que é o ponto onde eu linearizei o sistema. E o ΔFin de t, de forma análoga, será o Fin de t menos o Fin zero, que é o ponto onde nós linearizamos o sistema. Certo? Então, nós estamos a um passo de desenvolver a função de transferência. Mas antes de nós desenvolvermos a função de transferência, é importante ter em mente que esta equação linearizada, ela tem a condição inicial nula. Essa condição inicial nula, ela é uma condição necessária para nós podermos fazer uso e desenvolvermos a função de transferência. A condição inicial é nula. Porque para obter uma função de transferência, que nós abreviamos com a letra TF, são necessárias duas condições. É necessário que o sistema seja linear e que a condição inicial seja nula. E essas duas condições nós alcançamos quando nós linearizamos o sistema em cima de um ponto estacionário. Certo? E aí, para obter a função de transferência, agora é muito fácil. Basta que nós apliquemos a transformada de Laplace. Então, para obter a função de transferência, só precisamos aplicar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace que nós já revisamos. Então, a transformada de Laplace a gente representa como Tn. Então, vamos aplicar a transformada de Laplace nos dois lados da equação. E aí, facilmente, nós chegaremos à função de transferência. Notem que, quando nós aplicamos a transformada de Laplace, nós vamos transformar a variável t na variável s, certo? Então, essa transformação
normalmente vai ser, a versão transformada vai ser escrita com a letra maiúscula. Quando nós aplicamos aqui o teorema da derivada, vai ficar S delta HS menos a condição inicial, delta H no instante zero, que é nula. Essa aqui é nula, como nós vimos aqui, ó. Essa condição inicial é nula. A transformada de Laplace da função f' vai ser representada como f' de S. Isso aqui é uma constante, CD sobre 2A raiz quadrada de H0. Isso aqui é um número, é um B. Vezes a transformada de Laplace da função h de t. Essa é a transformada de Laplace. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em evidência a variável h. Vamos levar, então, esse termo aqui para o outro lado, colocando em evidência, resolvendo para h. Colocando do outro lado, nós chegamos, então, à seguinte expressão. Vou fazer aqui uma separação. Não. E aí, vai ficar S mais CD sobre 2A raiz quadrada de H0. Isso multiplicado por delta H de S. E do outro lado vai ficar 1 sobre A vezes a transformada de Laplace de F'. Agora nós simplesmente levamos esse lado aqui para lá e esse aqui para cá. Ou seja, reescrevendo, nós vamos escrever dessa forma. A essa relação nós vamos chamar de G de S, que é a função de transferência, a qual vai corresponder, então, a 1 sobre A, S mais CD sobre 2A raiz quadrada de H0. Essa é a função de transferência de primeira ordem. Então, isso aqui é a função de transferência de primeira ordem. Só que, normalmente, nós escrevemos essa função de transferência de uma forma mais organizada, colocando ela dessa forma aqui. Ó. Nós transformamos normalmente esse termo como sendo 1, aqui nessa parte. Então, para isso, eu tenho que multiplicar e dividir por isso. Ou seja, rearranjando, nós vamos, então, simplesmente chegar à forma, que é a forma padrão utilizada para descrever a função de transferência. Então, vou multiplicar e dividir por 2A raiz quadrada de H0 sobre CD, em cima e embaixo.
que é a função que nós temos ali. E aí vamos ficar com a forma padrão, que é dessa forma aqui. Já vai ficar claro para vocês por que essa vai ser a forma padrão. Ela vai ser a forma padrão porque nós vamos separar a parte estática da parte dinâmica. Então vai ficar 2 raiz quadrada de H0 sobre CD sobre 2A raiz quadrada de H0 sobre CDS mais 1. Então essa aqui é a forma, na forma padrão. Mas normalmente a gente chama essa aqui de cima, vamos batizar isso aqui de K. Vamos batizar de K. E esse aqui nós vamos batizar de tal, constante de tempo. Aí vai ficar a forma padrão de uma função de transferência de primeira ordem, escrita dessa forma aqui. Ó. Essa é a forma padrão. A gente escreve dessa forma aqui, porque daí nós separamos o ganho da constante de tempo. Aqui é a escala de tempo e aqui é o ganho estacionário. Então essa é a representação genérica de uma função de transferência de primeira ordem. Então essa é a representação genérica que está ilustrada aqui. Ó. Representação genérica. Representação genérica. Onde K é o ganho estacionário e tem unidade de... As unidades são unidades de saída por unidades de entrada. Papai, Oi, olha o que eu vou fazer. Eu estou gravando, filho. Unidades de saída no caso vai ser o ΔH por unidades de entrada. Que é o ΔF1, ou seja, centímetros por litros por minuto. Certo? E o tal centímetros por litro por minuto. Essa é a unidade do ganho dessa função específica aqui. Certo? E o tal tem unidades de tempo. De tempo. É a constante de tempo.
certo? Isso aqui vai dar a escala com que vai demorar a transição. E esse aqui vai dar o quanto será essa variação final. Certo? Vamos interpretar isso agora no próximo slide. Normalmente, nós colocamos a função de transferência numa caixinha. Essa caixinha aqui vai estar a função de transferência com ganho, tal S mais 1. E aí nós temos o sinal de entrada e um sinal de saída. Certo? Então nós temos o sinal de entrada, que nesse caso é o Fin. E o sinal de saída é o nível. Então, a função de transferência, ela transfere, converte uma variação do sinal de entrada numa variação do sinal de saída. Ou seja, o importante é o delta. A função de transferência converte uma variação, delta, converte uma variação um delta da entrada numa variação um delta de saída. Certo? Então, a função de transferência faz essa conversão, essa transferência do sinal de entrada no sinal de saída. No caso da variação de um sinal de entrada numa variação do sinal de saída. Certo? Então, agora, vamos analisar a resposta frente à perturbação de grau. Essa aqui seria a perturbação de grau, essa é a perturbação de grau no instante zero. Essa perturbação de grau, então, tem como transformada de Laplace delta Fin no instante zero sobre S. Essa é a transformada de Laplace desse degrau, onde esse delta Fin zero o delta Fin zero é o quê? Delta Fin zero é o Fin final menos o Fin inicial. Certo? Então vamos aplicar, essencialmente vai ser o quê? A função de transferência. Isso aqui é o G de S, né? Representado como G de S. Aí, simplesmente, nós vamos obter o H de S, delta H de S, vai ser simplesmente G de S vezes delta Fin de S. Que nesse caso específico vai ser K sobre tal S mais 1 vezes delta Fin de S. Substituindo esse delta Fin de S, esse aqui é o delta Fin de S, vamos substituir aqui, ó.
e vamos obter, então, aquilo que nós vamos fazer a transformada inversa. Então, vai ser ΔH de S. Vai ser igual a K tal S mais 1 vezes delta F tamanho do degrau, sobre S. Fazendo a transformada inversa disso, agora invertendo, a inversão da transformada de Laplace, vocês já viram, já revisamos. Fazendo a transformada inversa, nós vamos obter no domínio do tempo a seguinte expressão. K 1 exponencial de menos t sobre tal, vezes o tamanho do degrau. Ou seja, essa inversão aqui gerou isso aqui, ó. E aí fica claro para vocês por que nós separamos o ganho. Nós separamos o ganho da constante de tempo. A constante de tempo entrou aqui, ó, nessa modulação dessa exponencial. O que tem que estar dentro da exponencial tem que ser algo adimensional. E isso aqui, o tal, então, ele dá a escala de tempo. A escala de tempo. Vamos plotar essa figura aqui num gráfico para ver a resposta do sistema. Então, vamos plotar, fazendo um gráfico dessa resposta. Vou fazer os eixos. Então, se nós pegarmos e plotarmos, nós vamos ter o valor final, porque quando t vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Então, o valor final vai ser k vezes delta f em zero. Então, o valor final é esse aqui, ó. Esse é o valor final. E se nós plotarmos essa exponencial vezes esse valor, essa exponencial está decaindo, ela vai ser alguma coisa assim. Vou plotar em azul aqui. Essa exponencial isso aqui seria a exponencial k menos, né? K, na verdade é a exponencial só. K vezes delta f em zero vezes a exponencial de menos t sobre tal, certo? Aí eu vou subtrair essa grandeza, vou subtrair isso aqui disso aqui. E aí eu vou ficar com a resposta, que é a que eu quero, que é uma coisa assim. Vamos fazer melhor. Essa aqui, então, é a curva resultante, que é nada mais, nada menos que k vezes delta f em zero vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Certo? E essa curva, ela chega a 63%, digamos que isso aqui seja 100%.
que seria 100% de variação, ela chega a 63% da variação quando t é igual a 1 sobre tal. Espera que vamos fazer aqui tracejado. 63% da variação acontece 63,4%, quando t é igual a tal. E ela vai chegar a 98% quando t for igual a 4 tal. 4 tal, ela chega a 98% do valor final. Não está bem representado aqui na figura, proporcionalmente. Por isso, nós vamos ver aqui a próxima figura, mostrando claramente isso. De onde é que vieram esses percentuais? Eles vêm daqui, ó. Eles vêm quando esse termo aqui, 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Quando isso aqui é igual a t igual a tal, vai ficar 1 menos exponencial e na menos 1. E na menos 1, isso aqui é 0,63. E na menos 4 é 0,98. Então, daqui que vem esses percentuais aqui ilustrados. Porque daí, quando t é igual a tal, fica e na menos 1. E se fizer 1 menos e na menos 1, chega aos 63%. Certo? Que é o que nós temos ilustrado aqui. Então, se eu pegar e colocar a versão normalizada, de forma genérica, a gente normaliza o eixo das ordenadas, das ordenadas pelo ganho e o tamanho do degrau. Então, aqui a gente está dividindo delta y de t, divididos pelo ganho e o tamanho do degrau. E essa é a normalização, daí a gente fica com a resposta de 0 a 1. E se nós normalizarmos a abscissa, t sobre tal, nós temos então a resposta normalizada, tanto no tempo quanto nas ordenadas, e o padrão de resposta é esse aqui. Quando a resposta chega a 1 tal, nós chegamos a 63% da resposta. 2 taus, 3 taus e assim por diante. 4 taus e 5 taus. Essencialmente, a gente pode dizer que o sistema chegou no novo estacionário depois de 5 taus. Em termos práticos, 4 taus é suficiente, porque em termos práticos a resposta do sistema tem um ruído de medição. Então, o sinal não é um sinal lisinho, bonitinho na planta industrial. Então, em termos práticos, 4 taus já é suficiente para dizer que o sistema chegou no novo estacionário. Mas se você quiser ser mais rigoroso, 5 taus, você garante que ele chegou lá. Certo? E como existe ruído, a forma normalmente utilizada para determinação do tal é através da reta tangente no ponto inicial. Se eu fizer uma reta tangente no ponto inicial, essa reta vermelha aqui, tangente a esse ponto aqui, ó, na curva, e prolongá-la até o valor final, o valor que eu vou encontrar aqui vai ser o tal.
Da onde é que vem essa expressão? Ela vem daqui, ó. Se eu pegar o delta, a expressão delta y de t é igual a k, 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Vou colocar vezes delta u inicial. Certo? Então, se eu derivar isso, que é derivada desse delta y de t, em relação a quem? Ao tempo. Vou derivar isso e vou chegar a k exponencial t sobre tal avaliado em t igual a zero, porque eu quero a inclinação no instante zero. Isso vai dar k sobre... Faltou aqui o delta U zero. Vai ficar k vezes delta U zero divididos por tal. Isso quer dizer que, se a gente recordar da definição, isso é delta y sobre delta x. Quer dizer que a variação que eu vou ter em delta y, essa aqui é a variação nas abscissas, ela vai ser igual a esse valor aqui, ó, na realidade. Nesse caso específico, é k vezes delta U zero. Logo, o que eu encontrar de variação de tempo aqui embaixo vai ter que ser igual, esse delta t aqui, vai ser igual ao tal. Então, uma outra forma de determinar o tal é passar essa reta tangente à origem, indo até o ponto onde ela intersecta com o valor final. Você desce e você vai encontrar exatamente aqui embaixo o valor correspondente ao tal. Porque essa variação de tempo aqui vai corresponder justamente ao tal. Certo? Então, são as duas formas de nós vermos isso. E com isso, eu me despeço de vocês. E com isso, nós terminamos o vídeo de